Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 886 blogs diários e minguando até 404 dias, 19 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso das vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 886 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título: Armagedon Batalha Final, ok? Eu estou na parte 2. Subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida, parte 16. Esse subtítulo ficou muito interessante, certo? Vou colocar uma referência para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização por essa referência, certo? Também tudo vai estar na descrição do vídeo, a abertura deste subtítulo. Faz o trabalho dele completo para que vocês possam deixar de ser essa vítima social, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4. Deixo também a playlist da YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores, certo? A Melhor das Melhores vai explicar o melhor vídeo de 100 blogs diários. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixem de ser esta vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo esse playlist com 40 blogs diários, muito interessante. Faz o trabalho de conscientização por essa playlist, O Diabo Assediou em Mim. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo, e o jugo é este: que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo.
Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade junto à nossa Bíblia significativa. Vamos lá fazer a leitura do contexto para que a gente possa fazer a expressão livre, certo? Não deixe de estar fazendo o trabalho da abertura do contexto junto comigo para que a nossa consciência fique flexionada. É muito interessante quando você faz a abertura junto comigo, para que isso seja produtivo, para que vocês possam ter mais flexibilidade na hora que você estiver absorvendo alguma coisa deste blog diário, certo? Tudo isso é produtivo, não deixe de fazer, faça todas as aberturas junto comigo para que isso possa ser produtivo em vossas consciências. Vamos lá fazer a leitura para a gente fazermos a expressão livre. Todos os objetos são pesados, todos objetos são pesados se comparando à vida relativa. A vida, ela não sente necessidade de nada, pois é uma fonte vivificada por Deus. E quando conectando com Deus, vai ser apenas um cultivador da vida relativo de todos os corpos de Deus. E este mesmo será um com Deus, e Deus será o seu intercessor. E o temor vai aparecer pelo que eu não faço, o que tem que ser feito, e o prejuízo é coisa relativa do que eu faço. Isto explica que a força bruta está contradizendo a realidade para que todo o cultivo seja o sobrenatural da relação, formalizando tudo que esteja negado dentro da sociedade para a destruição do que tem e para a renovação do que somos, uma consciência vivificada por Deus. A força bruta determina a força bruta determinado por coisa objetiva se torna um peso para o mentor que não compreende o sobrenatural de Deus e com a incapacidade cognitiva de interpretar este sobrenatural, vai carregar fardo difícil de suportar e determinando objeto coisa mais importante do que o reino de Deus. E que nesta causa nada pode ser acrescentado por causa da prioridade determinada pelo mentor de corpo, ou seja, em vez de valorizar a vida, vai valorizar o que for objetivo diretamente. Este objeto, sem a vida, é coisa sem raiz da consciência vivificada por Deus. E o que manifestar é coisa desconectada desta fonte. Sendo assim, a fonte não poderá acrescentar nada, sendo que esta fonte é uma aliança que Deus tem com o corpo e todas as coisas é relativo à vida. Absolutamente tudo, sem exceção de coisa, mas, porém, com alguns princípios básicos do que for amor pela vida e o que for relativo ao objeto, e com o princípio correto, o objetivo é acrescentado, e com o princípio errado, você fica desconectado desta fonte e pode ter sorte de ser feliz por causa de um e do outro, e que no dia de Guerra Fria terá mais azar do que sorte, ou seja, a possibilidade de você estar recebendo maldição como benção será mais real do que você imagina. Perfeito. Vamos lá para a expressão livre. Muito produtivo esse contexto aqui, vocês vão ver como que funcionam os atos missionários no corpo e também vai ver, né, que como que fica pesado você não ter condições de, você se mover somente por planos objetivos, por uma sociedade pesada, que te coloque responsabilidade
para você ser mais produtivo, cobra de você ser mais produtivo, para se tornando você mais objetivo. Essa sociedade ela é pesada, 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 pesada. Às vezes não é, mesmo se você tendo sabedoria, ela vai se tornar um peso para você, certo? Né, em determinada situação, né? Mas a maioria das pessoas que têm sabedoria, elas ficam flutuando na, sei lá, leve demais. O que eu quero dizer é o seguinte, leve até demais. Mas entenda que essa sociedade, ela incomoda a gente, ela é um fardo para a gente. Às vezes eu fico olhando para o meu emprego, eu fico muito completo no meu emprego. Mas aí eu começo a olhar para a crise de um, do outro, começo a olhar para a minha crise, eu vejo, nossa, que coisa, né? Eu fico pensando como que seria uma sociedade correta, uma sociedade leve, como que seria bom demais. Mas eu tenho noção disso, mas eu não consigo, porque os nossos relacionamentos dependem do comportamento do outro, do outro, do outro, do outro. Nós, para a sociedade correta dar certo, nós temos que conectar o reino de Deus pelos frutos dos corpos e conectando o fruto de um e do outro e entendendo essa grandiosidade da nossa fonte, da nossa consciência vivificada, fazendo o movimento correto de dentro para fora, da fonte para o fruto, sem desconectar o fruto, sem desconectar o fruto. Aí então vai ficar muito bom e tudo vai ser acrescentado para a sociedade vai ficar leve. O meu emprego, por exemplo, não é o salário, não é nada de, não é coisas da minha, tipo assim, dos meus relacionamentos pessoal, tudo, hoje, o meu emprego, às vezes eu vou e eu entendo a crise dele separadamente, só para vocês entenderem. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho prazer, que ela é prazer, que é gozo pelo emprego, mas eu vejo, não tem, não está faltando nada. Não está faltando nada no meu emprego, mas eu não consigo, porque eu fui começando a olhar para a crise de um e do outro, eu começo a não não fico em paz. É uma pessoa que é uma possibilidade de a pessoa estar ali entrando com dinheiro ali para mim, brigando comigo que eu não tenho troco, é aquelas é uma coisa mais arrogante. Então a sociedade em si, ela é pesada, porque você move seus planos objetivos, coisas sem conexão com a raiz, muita coisa, ok? Entenda isso. Todos os objetivos são pesados se comparando à vida relativa. A vida é leve, paz, tranquilidade, muito leve. Eu vejo isso, sabe? Eu não consigo viver, igual eu estou falando, não consigo viver, mas eu consigo, sabe? Entender como que seria, né? Muito bom, sabe? Não, não muita coisa. Quando eu imagino isso, eu imagino até fora do blog diário, assim, sem blog diário, eu imagino tudo. Quando eu estou imaginando coisa assim da vida real, pessoal, eu imagino até o blog diário fora, crise fora, e eu tranquilo, sabe? Minha família, tranquilo, em paz, tranquilo, sabe? Muito bom. Aí, não é, aí eu não vejo também aquelas condições financeiras, muito dinheiro também. Minha vida pessoal, imagina isso, aquele monte de dinheiro. Não, também não. É uma coisa simples, fazer uma economia dia a dia, né? Dar uma viagem com a família fim de semana, no fim do ano, para uma coisa ou outra, sem querer coisas, certo? E promovendo isso tranquilamente, sabe? E as possibilidades. O meu emprego, ele me dá essa capacidade de eu fazer isso. Tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero fazer na minha vida pessoal, eu tenho suporte nesse caminhada que eu estou, eu tenho suporte a tudo, tenho suporte a tudo, certo? O que eu estou fazendo a mais são coisas para acrescentar socialmente, pelo aquilo que Deus determina que eu faço, certo? Que tudo que eu dou, que eu faço a mais, é para a sociedade de Deus, para o reino de Deus, é só isso. Mas aí eu vejo que no meu emprego eu tenho suporte, tem tudo isso para me tornar uma pessoa bem realizada com essa minha vida, né, com minha família, com minha esposa, com todo mundo tranquilo. Mas aí tudo eu faço acrescentar, entenda, para o reino de Deus. Então, todos os objetos são pesados se comparando à vida relativa. A vida, ela não sente necessidade de nada. A vida não sente necessidade de nada, 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 nada. Coloque isso na sua consciência. Enquanto nós temos o objeto que é pesado demais, ali, a vida em si, ela é leve, 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 leve. Igual eu tenho dito, às vezes você está sentado numa varanda, né?
dando direto para um terreiro e tal, aí você está tomando um café, você está na presença de Deus, maravilha, só isso. Aí não é aplausos de pessoas, não é aquilo, né, nada disso, nada disso, nada disso. A vida é leve, é única, é leve, leve, sabe, muito bom. Se às vezes você fala isso para você entender, às vezes você é um mendigo, você está bem realizado, mais realizado do que uma pessoa que é milionária, tem muito dinheiro, existe essa possibilidade, certo? Não estou falando que existe hoje existe muita ideologia pelo poder econômico, mas aí as pessoas tudo gera crise. Quando você aponta uma ideologia por uma coisa, todo mundo vai seco naquele pote lá, e quando ele vê que ele não vai perceber que é crise, ele vai achar: "Ah, isso aí, realização é isso, é isso, é isso, é isso, faz isso". Aí você vai só pegando coisas, fardos, fardo, 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 entende isso? Todos os objetos são pesados se comparando à vida relativa. A vida, ela não sente necessidade de nada, pois é uma fonte vivificada por Deus, né? Ou seja, tudo que nós estamos, tudo que nós temos está na nossa vida, a fonte divina de Deus, certo? Nós podemos nos realizar com variedade de possibilidades quando a gente estamos frutificando, certo? Não há limite para isso. Mas aí tudo é possibilidade, aí não, tudo se torna uma possibilidade. Mas existe aquela ideia de você estar sendo um corpo simples, certo? E tendo as mesmas, mesmas possibilidades, certo? De que você tenha muitas coisas, entenda isso? Pois é uma fonte vivificada por Deus. E quando conectado com Deus, vai ser apenas um cultivador da vida relativo de todos os corpos de Deus. Eu falei de Cristo? Não, estou falando de Deus. Nós já estamos começando a falar que os corpos é de Deus, não é de Cristo mais. Cristo foi usado para uma formação, hoje ele vai representar sistema, e esse sistema vai ficar parado, representando a cidade, lei, certo? A formação, ela não pode se mover, certo? Ela tem que ficar parado ali, certo? Representando as coisas objetivas, as coisas que já estão construídas dentro da sociedade, e deixa ela ficar parada, porque tudo que você move, que se mova, aí você vai mover os seus frutos da sua consciência relativa à sua fonte, à sua vida. Então você vai frutificar diretamente. Aí tudo que veio acrescentando de coisas objetivas é para manter os seus relacionamentos, manter as suas intimidades com a sua esposa, com seus filhos, qualquer coisa, certo? Porque aí você também é uma pessoa trabalhador, produtivo, então não vai ter problema, certo? Para entender as particularidades das coisas, fazer tudo separado. Aí tem esse blog diário te dando muita ideia para que você possa relacionar sua fonte diretamente, deixar as coisas parados, os planos objetivos parados, para que você possa entender as particularidades de ambos. Significa que você tem que ficar ausente de alguma coisa ou presente na outra, significa que ambos faz parte deste amor, mas a gente temos que compreender dela separado para que a gente possa fazer a percepção, a leitura daquilo que as pessoas estão frutificando, se ela está dando de boa intenção, se ela está dando de má intenção, e tudo isso o blog diário ensina, ok? Entenda isso. E este mesmo será um com Deus. Vou recapitular tudo de novo, desde o início. Ó, todos os objetos são pesados se comparando à vida relativa. A vida, ela não sente necessidade de nada, pois é uma fonte vivificada por Deus, e quando conectado com Deus, vai ser apenas um cultivador da vida relativa de todos os corpos de Deus. E este mesmo será um com Deus, e Deus será o seu intercessor, né? Quando você tem uma fonte, Deus começa a interceder por você, certo? Ele sabe das suas necessidades. Não é de tanto você pedir, pedir que você vai receber, não é nada disso não, nada disso, nada disso. São aquilo que você se conecta à fonte, aquilo que você consegue, deixar que Deus, flua de você. Vamos falar isso para você entender, que Deus flui em você. Quando você permita isso, ele passa a ser o seu intercessor nas suas expressões, né, ele passa a interceder por você, certo? Entenda isso. E tudo isso vai frutificar um fruto muito bom, produtivo.
né, as pessoas vão entender que o seu fruto é bom, você vai conectar várias pessoas e as pessoas, né, vai te dar emprego, dar um relacionamento, qualquer coisa. Então, Deus será o seu intercessor. E o temor vai aparecer pelo que eu não faço, o que tem que ser feito. Então, quando eu tenho o temor de Deus, o que que vai depois que eu entendo essas particularidades, o temor vai aparecer pelo aquilo que eu não faço. Eu tenho uma missão, eu tenho que executar essa missão. Por exemplo, eu tenho dito no início que se eu tivesse na minha vida pessoal, eu nem faria esse blog diário. E de fato, não faria. Porque para me realizar comigo mesmo. Mas aí eu tenho que fazer, esse é o temor, e se eu não fizer? Né, esse é o meu único temor, e se eu não fizer? As coisas não fica tão agradável, acredita nisso, não, aí você vai dizer: "Se eu que tá como que como que funciona isso?". Tudo isso aqui é parte da grandiosidade, daquilo que Deus é, o plano de Deus, não tem como a gente escapar, certo? Não há como a gente escapar. Não tem escolha, não tem escolha. Você tem que ir, tem. Pronto, acabou. É isso. Não tem escolha, né? E tudo que eu imagine no meio do caminho de desviar, que já aconteceu várias vezes de eu querer desviar para um lado, para o outro, não vi nenhuma possibilidade de desviar desses planos de Deus. Não tem como. Nenhum ato missionário pode fugir dos seus planos. Eu vejo aí, ó, muitos pessoas que, né, que veio lá da veio muito aí, junto comigo aí, eu vejo muitos atos missionários. Ninguém vai escapar dos seus planos, certo? Ninguém escapa dos planos de Deus, ninguém escapa, ele tem que fazer. E às vezes ele vai para fazer uma coisa, ele vai assim, muito frustrado e para ganhar experiência, arrastando qualquer coisa, mas ele vai, ele não tem escolha, ele tem que ir. Certo? É assim que funciona. É assim que não tem escolha. Todos nós, pode olhar aí, se for olhar a Bíblia significativa, você vai ver que todos os, vamos falar isso para vocês entenderem, para dar uma ênfase. Todo soldado de Deus está marcado, está sinalizado na Bíblia. Você acha que eles vão fugir dos seus planos, do plano de Deus? Ninguém foge. É impossível, é impossível. Toda a Bíblia toda, de lá até aqui, toda você vê os astros de Deus, todos se movendo dentro da sociedade. E se tem um plano, por mais que seja difícil, tem que executar esse plano, seja para Cristo, seja para Deus, qualquer coisa, certo? Seja para o reino de Deus, ou seja para a unificação dos corpos, certo? Tudo executado, Deus é Deus determinando tudo, tá? Entenda isso, entenda isso. Então vamos lá, Deus será o seu intercessor, né, e o temor vai aparecer pelo que eu não faço, o que tem que ser feito. E o prejuízo é coisa relativa do que eu faço, né? Quando eu faço, eu vejo o prejuízo, aquelas possibilidades de não estar fazendo, de me realizar muito, mas muito mais, mas muito mais. Aí você vê as pessoas se arrastando, né, pelo um trabalho missionário, é assim, quando se trata de crise, ninguém se realiza, o que tem é só mesmo trabalho intenso, né? São guerras sociais. Não, quando se trata de guerra, não significa que as pessoas vão se realizar, significa que a gente vai batalhar, vamos fazer uma batalha, né? Sei lá, entenda essas possibilidades. O caminho, você pode olhar por isso aí que você vai ver que é isso, ok? Entenda isso. Isto explica que o fa Isto explica que a força bruta está, contradizendo a realidade para que todo o cultivo seja o sobrenatural da relação, formalizando tudo o que esteja negado dentro da sociedade para a destruição do que tem e para renovo do que somos, uma consciência vivificada por Deus. Perfeito esse contexto, não é? Muito bom. Vou ler esse parágrafo por completo aqui para vocês verem, porque eu parei muito para dar expressão livre. Vou ler esse parágrafo por completo, porque ele é completo. Vamos lá. Todo objeto são pesado se comparando à vida relativa. A vida, ela não sente necessidade de nada, pois é uma fonte vivificada por Deus. E quando conectando com Deus, vai ser apenas um cultivador da vida relativo de todos os corpos de Deus. E este mesmo será um com Deus, e Deus será o seu intercessor. E o temor vai aparecer pelo que eu não faço, o que tem que ser feito.
e o prejuízo é coisa relativa do que eu faço. Isto explica que a força bruta está contradizendo a realidade para que todo o cultivo seja o sobrenatural da relação, formalizando tudo que esteja negado dentro da sociedade para a destruição do que tem e para a renovação do que somos, uma consciência vivificada por Deus. Perfeito. A força bruta determina A força bruta determinada por coisa objetiva se torna um peso para o mentor que não compreenda o sobrenatural de Deus. Perfeito, né? Dando a continuidade aqui, que né, a força bruta determinada por coisa objetiva se torna um peso para o mentor que não compreenda o sobrenatural de Deus. Torna ou não torna, né? Nossa, muito tempo atrás, assim, um tempo eu vejo tantas pessoas vêm arrastando religião naquela região que é clima pesado, você entra numa região que ela é carga pesada, você vai para a sociedade para pedir um emprego, aquela coisa pesada. Eu acredito que hoje está melhorando, pelo menos no meu ponto de vista, pelo menos eu me sinto muito bem, sabe, conectado com Deus hoje, eu estou muito bem, eu vejo muito bem do que aquilo que no início, sabe, é muito pesado aquele início. Hoje eu estou mais leve, mais tranquilo, estou mais em paz, sabe, eu não estou mais ouvindo essas ideias das pessoas querer manipular as pessoas apresentar uma coisa pronta para você e te manipular sobre as ideias dela, e vendendo uma intenção, dando uma intenção para comprar a sua ideia, comprar as coisas, que tudo é ele que os manipula, eles dizem coisa e determina coisa sobre aquilo que eles dizem para se ter coisa material, tal, aquela coisa toda, ou até mesmo para sustentar essa ideologia da Bíblia significativa, que muita gente não compreende, interpreta ela de qualquer forma, só coisas ruins naquele tempo, mas hoje eu estou mais leve, eu estou sentindo que eu estou mais leve, a paz está comigo, tranquilo. Eu estou sentindo, eu estou entendendo isso, ok? A força bruta determinado por coisa objetivo se torna o peso para o mentor que não a compreende o sobrenatural de Deus. E com a incapacidade cognitiva de interpretar este sobrenatural, vai carregar fardo difícil de suportar e determinando objeto coisa mais importante do que o reino de Deus. Quando se falando de carga, eu vejo, poxa vida, tantas pessoas que têm tudo para viver uma vida boa, tranquila, mas escolhe o caminho difícil, fardo, fardo, mas estou falando de religiosidade mesmo, falando religião, não estou falando de coisas objetivas, que nem eu falei no início, não. Coisas objetivas, coisas religiosas, mas o caminho é tão fácil que pode tomar decisão tão boa, ter uma vida tão grato, tão conectado com Deus, aí a pessoa escolhe lá o caminho mais difícil e sobre isso ele começa a plantar coisas para produzir, plantar coisas objetivas para uma intenção, para recolher aquela intenção, para manipular outras pessoas. Nossa, escolhe o fardo. Não precisa disso, não precisa escolher esses fardos. Jogue tudo fora. Você é uma vida simples. Faz disso uma coisa simples. Joga fora esses fardos. Não vale para nada. Não vale. Não vale para nada. Vocês estão acabando com a sua vida, certo? Acabando com as pessoas que estão do seu lado também, que você vai transferir essa crise para alguém, certo? Às vezes eu vejo que, né, muita coisa. Tá bom. E que nesta causa nada pode ser acrescentado por causa da prioridade determinada pelo mentor de corpo. Ou seja, em vez de valorizar a vida, vai valorizar o que for objetivo diretamente. Este objeto, sem a vida, é coisa sem raiz da consciência vivificada por Deus. Ou seja, não tem conectado com Deus, certo? Então, ele vai começar a desvalorizar a vida dele própria para carregar fardo de coisas objetivas, né, colocando dinheiro mais importante, né. Hoje eu vejo aí tem pessoas que têm dinheiro, por exemplo, e está juntando dinheiro sem perspectiva de vida nenhuma, para desfrute, sabe. Você já viu aquelas pessoas senhoras que sempre colocou na mente delas
que ela precisa de guardar dinheiro, ela esconde debaixo do colchão, de beleza. E depois chegou ali na idade dela, 70 anos, aí os filhos vai procurar o dinheiro, tá tudo debaixo do colchão. Poxa vida, que adiantou você juntar esse tanto de dinheiro, colocar tudo debaixo do colchão para agora você morrer? Esse dinheiro poderia estar te dando acesso a uma viagem, poderia estar desfrutando a vida, poderia estar te ajudando você a superar os seus medos, aquilo e tudo, aquelas coisas todas, mas não, está travada, guardando dinheiro e com a vida, com o estado emocional todo travado, todo fardo, pesado. Não, difícil, eu não consigo carregar esses fardos não. Acredita nisso? Eu não acredito. Tem pessoas que é incrível, carrega. Eu estou dizendo isso só para vocês entenderem, certo? E só para vocês compreenderem, porque eu acho muito desnecessário, são coisas pequenas, desvalorizadas da vida pessoal, que não vale você carregar fardo, não vale, não vale, não vale. Se for para uma coisa boa, para um reino, você carrega um fardo, você faz um sacrifício, vale, mas agora para minha vida pessoal, a coisa é tão simples pessoalmente. Ah, eu como isso é ruim para as pessoas. É o fardo que não desnecessariamente que você carrega, que as pessoas carregam, certo? Entenda isso. Então, vamos recapitular Deus do início? Vamos lá. A força bruta determinado por coisa objetiva se torna um peso para o mentor que não compreenda o sobrenatural de Deus e com a incapacidade cognitiva de interpretar este sobrenatural vai carregar fardo difícil de suportar e determinando objeto coisa mais importante do que o reino de Deus. E que nesta causa nada pode ser acrescentado por causa da prioridade determinada pelo mentor de corpo, ou seja, em vez dele valorizar a vida, vai valorizar o que for objetivo diretamente. Este objeto sem a vida é coisa sem raiz da consciência vivificada por Deus. E o que manifestar é coisa desconectada desta fonte, né? É um fruto desconectado dessa fonte, né? Coisas emocionais. Sendo assim, a fonte não poderá acrescentar nada, sendo que esta fonte é uma aliança que Deus tem com o corpo, né? Por que que a fonte, quando você está frutificando diretamente, essa fonte, ela não, todas as suas produtividade, ela se sai de dentro de você, da consciência da vida, ela sai de dentro, ela sai toda. Agora, se você for direto no fruto, direto nos planos objetivos, seu fruto vai ficar totalmente desconectado dessa fonte, e nada vai poder acrescentar, porque o que acrescenta é a fonte. O que acrescenta no fruto é a fonte, é a fonte, cada um tem a sua fonte, cada um pode frutificar da sua forma, entenda? Entenda isso. E todas as coisas é relativa à vida, igual eu estou tendo dito, a fonte, a vida é a fonte, entenda isso, ó, todas as coisas é relativa à vida, ou seja, todas as coisas é relativo à fonte, e absolutamente tudo, sem exceção de coisa. O que eu falei de sem exceção de coisa? Tudo, absolutamente tudo, todas as possibilidades que você tem, ela parte a partir do princípio da fonte, do princípio. E quando ela estiver dentro de nós, nós temos apenas uma possibilidade. Depois que ela vá para fora, ela tem muitas, um mundo infinitas de possibilidade. Depois, no ato manifesta, tem um mundo infinita de possibilidade, mas tudo é parte da fonte, é parte da fonte. Se eu pegar uma coisa dessa fonte e começar a negar essa fonte, os meus frutos vai ficar desconectado, desagarrado. Eu vou estar pegando coisa dentro da sociedade, e a sociedade vai me manipular, ela vai formar de mim parte de um sistema corrupto do que as pessoas sustentam com os seus atos emocionais de um e do outro, e todo mundo vai ficar negado. Entenda isso. Sendo que esta fonte é uma aliança que Deus tem com cada corpo, e todas as coisas é relativa à vida, e absolutamente tudo, sem exceção de coisa, mas, porém, com alguns princípios básicos. É interessante, faz a percepção desses princípios básicos. Ó, ele vai explicar por si mesmo. Olha, mas porém com alguns princípios básicos do que for amor pela vida e o que for relativo ao objeto.
E com o princípio correto, o objetivo é acrescentado. O princípio correto, quando você tem coisas da fonte, o princípio correto é coisas da fonte. E com o princípio correto, objetivos são acrescentados. Então, depois que você se conecta à fonte, você tem um princípio correto da fonte, então o objetivo passa a ser acrescentado, a força bruta, aquilo que você dedica à sua esposa com o seu corpo, aquilo que dedica à sua mãe com o seu corpo, o seu comportamento bom, tudo isso se torna relativo, então o seu trabalho vai ser relativo, e tudo isso você vai ser um bom funcionário para o seu patrão, certo? Ou você vai ser um bom empresário para os seus funcionários, então sua força bruta vai estar sendo reconhecida no seu comportamento, ele vai ter uma fonte, então ele vai estar sendo uma coisa só, você está frutificando, você está no reino de Deus, certo? Então você vai estar frutificando. Então entenda esses princípios, ó, e com o princípio correto, o objetivo é acrescentado. E com o princípio errado, você fica desconectado da fonte. Princípio errado, você fica desconectado da fonte. Quando é que você tem um princípio errado? Quando você vai direto no fruto, diretamente. Você vai direto no fruto. Vamos falar isso para você ver. Você viu aquilo que as pessoas falam que é inveja dentro da sociedade? Você olha para uma Ferrari de uma pessoa, né, e começa a invejar aquela pessoa. Não estou falando do objeto agora, da inveja aquela pessoa, porque a inconsciência é assim, ela tem uma coisa boa, um objeto, né, que serve a ela, mas ela vai para aquela pessoa que produziu esse objeto, sei lá, qualquer coisa. Mas aí a inveja, por exemplo, quando você vai direto invejar uma pessoa, você vai direto no fruto da pessoa, você está mexendo no fruto da pessoa. Então, você inveja, você quer, sei lá, você quer o lugar da pessoa, então, às vezes, você queira tirar ele de cena, quer matar ele para você ter alguma coisa, o inimigo é muito astuto, não tem nada a ver, isso não resolve nada, mas ele te demonstra que você tem uma chance de realizar com as coisas dele. Mas não tem, não existe chance nenhuma, certo? Eu vejo hoje, eu estava observando o sistema, no fim vocês vai ver que tudo, os frutos são separados, né? Hoje está aí o sistema, né? A internet, tudo caminhando para você gerar valores, cada um no seu lugar, certo? E cada dia que vocês vai vivendo, vocês vai vendo que todas as coisas estão formadas para que a cada um frutifica na sua, da sua forma, que isso não vem interferir na frutificação de um do outro, certo? Então, as possibilidades de você gerar uma crise vai diminuindo. Quando você tem clareza das coisas, consciência das coisas e sabe que você é uma fonte, que seus frutos têm que ser independentes, independente se é objetivo ou se é amor, você tem que ser independente. Quando você começa a fazer o movimento correto de dentro para fora, você nem vai conseguir ter inveja, porque você vai estar lúcido e o sistema também vai te ajudar a se comportar bem, a você gerar valores na sua conta e você pagar as coisas com esses valores que você tem, tudo vai ficar bom. Entenda? Entenda isso. Então, esses dois, faz a percepção dessas duas ideias, ó, e com o princípio correto, o objetivo é acrescentado. O movimento, qual que é o princípio correto? De dentro para fora. E com o princípio errado, você fica desconectado dessa fonte. Qual que é o princípio errado? De fora para dentro. E pode ter sorte de ser feliz por causa de um e do outro, né? Porque quando eu falo sorte de ser feliz, tem gente que tem marido que casa com esposa boa, e tem esposa que casa com um marido bom, né? Independente do bloqueio emocional de um e do outro, pode haver pessoas que você case com a pessoa boa e ele te ajuda a superar muitas coisas, vice-versa, marido ou esposa. Então, existe essa possibilidade de você estar sendo feliz, certo? Mesmo você estar desconectado da fonte. Entenda isso? Mesmo com o princípio errado, né? E quando você fica desconectado da fonte. Ou seja, e pode ter sorte, vamos voltar aqui, vamos lá. E com o princípio correto, o objetivo é acrescentado. E com o princípio errado, você fica desconectado desta fonte. E pode ter sorte de ser feliz por causa de um e do outro. E que no dia de Guerra Fria terá mais azar do que a sorte. Né? Pode ir aí. Quando você vai escolher uma parceira hoje para você relacionar, para você unir o seu fruto com ela, você escolhe uma crise. Eu vejo todo mundo escolhe crise, não escolhe
Não escolhe pessoa, todo mundo escolhe o Cristo. Quer saber como que eles escolhem? Pelo sexo da pessoa. Olha pelo sexo, ah, que pessoa bonita, é essa que eu tenho que ter. Ah, escolheu pelo sexo, tadinho, né, tadinho, vai ser muito improdutivo. Aí depois ele leva essa pessoa bonitona para dentro de casa e começa a crise, ele começa a ficar sem entender o que está acontecendo. Não, você escolheu a crise, é a crise que você escolhe. Hoje a maioria dos sexos estão em crise, as pessoas não têm, liberdade, né, de não tem conexão com a fonte, muita crise aí, sabe, que você escolher pelo sexo é a coisa mais equívoco que tem. Ou seja, a possibilidade de fazer a possibilidade de você estar recebendo maldição como bênção será mais real do que você imagina. Perfeito, né? Vamos ler esse parágrafo vamos ler essa parte aqui por completo, ó. Sendo que esta fonte é uma aliança que Deus tem com o corpo e todas as coisas é relativa à vida, absolutamente tudo, sem exceção de coisas, mas, porém, com alguns princípios básicos do que for amor pela vida e o que for relativo ao objetivo. E com o princípio correto, o objetivo é acrescentado, e com o princípio errado, você fica desconectado desta fonte e pode ter sorte de ser feliz por causa de um e do outro, e que no dia de guerra fria terá mais azar do que sorte, ou seja, a possibilidade de você estar recebendo maldição como benção será mais real do que você imagine. Perfeito. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você estiver entendido. Faça, nossa, que interessante, eu entendi tudo, foi bem claro, realmente tem muito disso dentro da sociedade. Eu estou entendendo como que funciona a Bíblia significativa e tudo está ficando claro na minha mente. Beleza. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Não entendeu nada, não entendeu nada disso, não ficou claro para você, não faça nada, tá tudo certo. Desliga o vídeo e segue o seu caminho e tá tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.